número 2. Quarto livro do Evangelho ou dos Evangelhos. Amém? João capítulo 2, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o único livro entre os 4 evangelhos que se diferencia de Mateus, Marcos e Lucas, que são livros conhecidos como livros sinópticos, que têm as mesmas narrativas e quase que as mesmas ideias, contabilizando os 3, os mesmos números de milagres, exceto João, que só descreve ali 7 milagres, dentre eles esse que nós vamos ver agora, que é o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma casa aonde era constituída uma família. Por isso que eu considerei este tema e esse capítulo de número 2 de João, com isso que Jesus viveu naquela época, como a sua casa em primeiro lugar. Amém? Na visão de Jesus, a sua casa em primeiro lugar. Capítulo 2, versículos 1. João também foi o único entre os discípulos que não foi assassinado, como Pedro e como os demais. João morreu aos 80 e poucos anos de idade e foi o que Deus preparou e separou para escrever ali em uma ilha vulcânica conhecida, louvado seja Deus, aonde o povo era entregue aos animais e para ser morto, para tão somente reescrever o livro apocalíptico. Amém? E ele foi o que Deus escolheu. E João é um entre os 4 evangelhos que mais dá descrição de Cristo como Filho de Deus e com as atitudes e os modos operantes igual ao de Deus. É o único que aproxima Jesus em grandes evidências de ser o verdadeiro Filho de Deus, ou ao saber, o Messias. Amém? Que tanto os judeus esperavam na época. Ele nascera e foi, em nome de Jesus, crescido no meio daquele povo e operou diversos milagres. Mas este é o primeiro milagre e nós vamos ver a importância deste momento, a importância desta celebração nas bodas de Caná e a importância de nossas casas, de nossas famílias para Jesus Cristo da cidade de Nazaré, em Israel. Amém? Versículo 1 do capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metestas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, abre parênteses, louvado seja Deus, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, fecha parênteses. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Louvado seja Deus. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim
os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Louvado seja Deus, não desmerecendo a oração que meu amado auxiliar fez por mim, mas eu queria agora que você deixasse a Bíblia aí aberta e que você reclinasse um pouco a sua cabeça. Vamos fazer uma oração rápida aqui e pedir a Deus misericórdia pelas nossas famílias, pelas nossas vidas e por tudo quanto tem, o que está por vir em nossas vidas, que nós não sabemos o que nos espera e o que irá acontecer em nossas vidas amanhã em diante. Meu Deus e meu eterno Pai, a Ti rendemos graças e louvores. A Ti também é que pedimos misericórdia de todas as nossas atitudes, os nossos feitos que não têm Te agradado. Saímos agora de um ano, Senhor, onde aconteceram diversas coisas. Ao longo desse ano fizemos coisas que não foram tão agradáveis ao Senhor, meu Deus, e já pedimos perdão ao longo do ano e agora também ao longo dos meses. Estamos de novo, meu Pai, aqui apresentando as nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Contudo, Senhor, também não prive o Senhor de nos liberar bênçãos, assim como Cristo, meu Pai, ali naquele local do qual eu acabei de ler, Ele mesmo sem ser a hora dele, Ele manifestou a Tua glória e fez, meu Pai, com que todos, meu Pai, se alegrassem naquele momento. Traz alegria, Senhor, agora a nossas vidas, traz alegria a nossas casas. Não deixa, meu Pai, que nós venhamos cair, meu Deus, num desmoronamento que está acontecendo nas igrejas por aí afora, em uma frieza, meu Pai, quase em uma totalidade dentro das igrejas. Porque, meu Deus, a falsa impressão do Senhor não quer dizer que o Senhor está dentro daquele ministério ou daquele outro. Porque entendemos bem, meu Pai, que quando o Senhor está na casa, o milagre acontece. Então, Senhor, tem pessoas que vieram aqui nesta noite em busca de uma solução, em busca de um milagre. E, meu Deus, enquanto estivermos aqui, meu Pai, meu Deus, opera o Teu milagre. Enquanto estivermos aqui, meu Deus, opera as Tuas maravilhas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia aí aberta no capítulo 2. Amados, Jesus fora convidado para aquela festa junto com seus discípulos, algo que talvez ele não estivesse esperando, né, um convite, mas era costume daquele povo, da Judéia, era cultura deles, em convidar as pessoas mais próximas para participar de um momento tão fantástico aos olhos daqueles homens. Quando era um casamento, quando era a moça oferecida ao jovem, né? Chega a dizer que o jovem ia lá, se apresentava com o pai, aos pais da noiva, e o pai pagava um dote ao pai da noiva, e o jovem saía, e assim foi com José, padrasto de Jesus, esposo de Maria, para trabalhar durante um ano, para construir a tua casa, para aí sim, quando estivesse tudo pronto, ele retornaria à casa da noiva e levava ela para a sua casa. Nesse momento aqui estavam celebrando já um casamento, passos já adiantado, após o pedido. E a festa estava acontecendo e todos estavam se alegrando. E ao canto de um determinado local, imagino eu, que próximo à porta, e nós vamos ver porquê, Jesus estava com os seus discípulos, não participando na totalidade da festa, mas ele estava ali reservado com os seus discípulos, e algo inesperado acontece, e é o que nós vamos ver agora, porque há uma grande importância de Jesus estar na nossa casa, e nós não damos tanto valor a isso assim. A nossa vida secular é fundamental para que a nossa vida espiritual ela tenha uma elevação. A sua família ela está no primeiro milagre de Deus na terra, qual Jesus operará agora, segundo João, Mateus, Marcos e Lucas. Nesse livro, a Bíblia, louvado seja Deus, declara a importância que
tem Jesus em nossas casas ou em nossas vidas, mesmo Ele em nossa casa, isso não quer dizer que não vai haver problemas, porque há uma ignorância muito grande na vida de algumas pessoas, que eu já encontrei pessoas afastadas, não digo que desviadas, mas afastadas da igreja, ou das respectivas igrejas que eles participavam e congregavam, de dizer que saiu da igreja porque não viu nada de diferente. Isso porque ele não teve o novo nascimento de Cristo, porque, segundo alguns deles, as coisas continuavam a acontecer, e não é diferente conosco, as coisas vão continuar acontecendo, as doenças, os problemas, perca de entes queridos, a fome, a sede, a angústia, a perseguição, tudo que acontece para o pecador, acontece também na vida de um cristão. O que nós não conseguimos entender é isso, que o sol brilha tanto para os que andam nas trevas, quanto para os que andam na luz. A única diferença é que nós somos peregrinos nesta terra. Nós não somos um habitante desta terra. Nós estamos aqui de passagem. Todos nós somos peregrinos. A nossa vida, ela se consiste aqui em nós andarmos na presença de Jesus. E nesse dia, Jesus convidado para esta festa, que nós vamos ver aqui no contexto, e segue comigo aí, os primeiros versículos, 1 e o 2, ele vai tratar de algo interessante. Quantos aqui convidam Jesus para a sua casa? Há uma grande importância de você convidar Jesus para a tua casa. Faça festa, faça velório, faça bodas, faça de prata, de ouro, convide seus parentes, entes queridos, amigos, colegas de trabalho, mas nunca se esqueça de convidar Jesus, porque você pode depender dele naquela hora. Então, versículos 1 e 2 diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e a sua comitiva, os seus discípulos, para as bodas. A importância, Ignaldo, de a gente convidar Jesus a estar em nossa casa, não só nos momentos de festa, mas na hora de dormir. Senhor, deita-te comigo, apresenta-se agora diante de mim, porque enquanto eu estiver dormindo, guarda o meu corpo, protege a minha alma e vivifica o meu espírito. Senhor, irei deitar-me agora no meu leito, meu Deus, para repousar a matéria, mas eu quero, Senhor, te pedir algo, que amanhã quando eu acordar, ainda que o meu corpo esteja cansado, que a minha alma esteja revigorante para estar abundantemente diante da presença do Senhor, e o meu espírito esteja vivo, que eu não entristeça em nome de Jesus em momento algum a minha caminhada, que eu não desfaleça o meu semblante, para que Satanás não se aproprie da minha fraqueza e tente destruir a minha vida. Senhor, estou dormindo agora, mas eu sei que o Senhor está comigo. Convida Ele quando você estiver deitando, convida Ele, para que quando você sair, Ele deixe o anjo guardador protegendo o teu lar, mas que Ele não disperse você, que não se dispersa de você ao você sair da casa para o local aonde você está indo, porque é de suma e grande importância que Jesus esteja conosco. No versículo de número 3, identifique, igreja, saiba identificar o problema da tua casa. Você muitas vezes se aqueixa de tantas coisas, do marido, da esposa, do filho, da filha, né? Mas não sabe identificar o problema. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra as potestades e principados que estão rodeando a nossa casa e trazendo discórdia, briga, trazendo enfermidade, trazendo a escassez. Então você tem que identificar aonde é que está o problema. Maria estava ali na festa, a mãe de Jesus, mas de repente ela observou que as taças de vinho estavam vazias e o bujão onde estava ali reservado o vinho também estava vazio. O que ela foi fazer? Eu tenho que ir ao mestre.
Quando você identificar o problema da tua casa, Mateus 6 já nos ensina. É nós entrarmos no nosso quarto, no aposento, e apresentar as nossas causas ao Senhor em secreto, que Ele vai nos justificar na presença de todos. Então, quando ela chega no capítulo de número 2, versículo 3, quando ela viu que o vinho faltou, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Apresenta a Deus o que está faltando em sua casa. Apresenta a Deus o que está faltando em sua vida. Apresenta a Deus o que está faltando no teu marido, na tua esposa, no teu filho. Mesmo ele sabendo o que é, mas ele quer ouvir da tua boca: Senhor, não tem vida. Senhor, não tem futuro. Senhor, não tem conversão. Senhor, não tem saúde. Senhor, não tem alegria. Por quê? O vinho, para os judeus, simbolizava alegria. Então faltou alegria naquela festa. Quantas casas aqui não está tendo mais alegria? Quantos casamentos aqui que o marido nem tem prazer de conversar com a esposa, que a esposa nem tem prazer de conversar com os filhos? Veio esse demônio aqui que afastou mais ainda a família. Como eu disse, confirmo, é um no quarto, na sala, ou no banheiro, na cozinha. As pessoas se acostumaram a levar isso aqui para fazer as suas necessidades fisiológicas. As pessoas não esquecem disso aqui muitas vezes até no banho. Não esquece quando está comendo. Quantos aqui já pegou e está comendo e na hora de comer, em vez de colocar o garfo, mordeu o celular? Quantas vezes aqui não se pegaram com o controle da televisão, de tão viciado que está no smartphone, aí está lá, acabando com a mão, é o celular. Por quê? Porque não temos mais o prazer de ter a alegria da convivência, da união e da presença de Jesus no nosso lar. Antes vivemos em guerra todos os dias e achamos que isso é normal. Não é normal! Eu e a minha casa temos que servir ao Senhor. Não é normal, hoje está ruim, amanhã pior, e assim sucessivamente. Todo dia briga, todo dia problemas. A mulher dorme em um canto da casa, o marido na outra. Os filhos dormem na rua, não sabem nem onde estão. Não é normal. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Acabou a alegria. E quando o marido identificou que acabou o vinho, ela dirige-se ao dono da festa. Porque você pode até fazer tudo, mas quem domina, quem está como um cabeça, é Jesus. Amém? No capítulo de número 3, versículo 4 a 7, vamos ler? Para ganharmos tempo. Capítulo 4 a 7, quando ela identifica que faltou o vinho, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Igreja, há alguns teólogos, alguns historiadores que dizem que Jesus desrespeita Maria quando ele chama ela de mulher. Ele chama aí também quando ele está na cruz, que ela gritando: Jesus, Jesus é mulher, aí está teu filho, filho, aí está tua mãe. É da cultura judaica, quando se chama mulher, quer dizer senhora. Ele não está desfazendo de momento algum de Maria, ele está dizendo senhora. É um costume judaico de chamar mulher, que na tradução hebraica ele está chamando ela de senhora. Amém? Disse-lhe Jesus: mulher, ou senhora, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metrestas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. Por quê? Jesus nunca te deixará na mão. Apesar de ele dizer a ela: mulher, que é que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. No mesmo instante, quando eu disse que ele estava próximo à porta, porque aquelas talhas ficavam ali, para que quando os judeus viessem, e nós sabemos que lá na época a poeira era muito grande, eles iam e lavavam as mãos naquelas talhas e o rosto, e tinha um pano e eles enxugavam as mãos. E Jesus, porque eu digo que ele estava próximo, porque depois que sua mãe apresentou a falta de vinho, louvado seja Deus, disse a sua mãe no versículo 5:
aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Louvado seja Deus. Óbvio que na entrada da porta, louvado seja Deus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metrestas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Ele disse: enchei de água essas. Então ele estava próximo às talhas, ele estava próximo à porta. Porque alguns ignorantes gostam de pegar esse texto e dizer que Jesus estava em uma festa onde tinha vinho, e que Jesus bebeu, e que Jesus se alegrou. E se Maria foi até Jesus, ela estava no meio da festa. Obviamente Jesus estava próximo à porta, tão somente observando tudo. E de repente ele disse aos serviçais: louvado seja Deus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima, até a borda. Por quê? Todas as vezes que alguém metia a mão, que lavava o rosto, lavava os braços, tende-se a água descer e cair naquele local. Era esta água, ou foi esta água que ele fabricou o vinho, ou que ele fez o primeiro milagre, onde pessoas chegavam ali e molhavam o rosto e lavavam. Ele disse: encha, porque esvaziou, com o movimento das águas das pessoas se lavando, e encheram aquela água. Pastor, mas que água porca, que água podre. Jesus era porco? Não, tudo que Jesus toca torna-se limpo. Ele tocou na minha e na tua vida. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Porcos, sórdidos, cheios de erros e de falhas. Mas quando Ele toca, Ele purifica a sua vida. Tem crente purificado aqui? Agora sim, levanta a mão, porque Ele já te lavou e te remiu com sangue carmesim. Jesus nunca te deixará na mão. Diga isso para a irmã, delicadamente. Eu não gosto de fazer essas coisas, mas diga assim, olha, diga: Jesus nunca vai te deixar na mão, Shirley. Jesus nunca vai te deixar na mão, Yuri. Jesus nunca vai te deixar na mão, meu amado. Ainda que você pense que Ele se esqueceu de você, ainda que já estão contando ali a sua derrota, Ele vai fazer a sua vitória acontecer. Pastor, o que é que eu tenho que esperar de Jesus em meio a tudo isso que eu estou vivendo? O senhor não sabe da minha história, pastor. Quando eu digo que a gente, para ser pastor, nós temos que nos tornar super-heróis e super-homens, eu vejo muitas vezes na cara de alguns irmãos aqui, no rosto de algumas pessoas, a tristeza, muitas vezes a fadiga, muitas vezes quase que em um estado depressivo. Tudo isso também acontece comigo, mas eu tenho que me manter como líder. Não posso deixar as coisas seculares e espirituais que ocorrem quase que diariamente, Jonatas, em minha vida, passar para vocês. Senão, como é que vocês vão crer que Deus é nesse lugar e na minha vida? Moisés, em um dado momento, quando se depara com aquele mar vermelho, Jesus disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Porque o estado que Moisés estava era desesperador. Todo mundo em cima de Moisés: Moisés, e agora? Onde nós estamos? Para quem nos trouxe aqui? Não era melhor que deixássemos nós morrermos lá, para sermos enterrados lá no sepulcro do Egito? Moisés, para que fez isso conosco? Ele: Deus, por que clamas a mim? A resposta já está dada, igreja. O mal é que a gente não entende que o choro tem que durar uma noite, para o diabo pensar que conseguiu a vitória, porque Jesus ficou sexta de noite, sábado, mas no domingo de manhã, o choro de quem estava chorando durou a noite, mas a alegria veio pela manhã. Diga para o irmão aí: o melhor de Deus está por vir. Diga: Deus vai fazer o melhor na sua vida. Olha o que ele diz no versículo 8 a 10. E disse-lhes: tirai agora
e levai ao mestre Sala. Tira agora de você e começa a apresentar agora, como o Roselino falou aqui há poucos instantes. Não conta o seu milagre antes de acontecer, não. Deixa o milagre acontecer. Porque Maria pediu até a ele, ficou até crendo, mas quem sabe ela não ficou na expectativa, mas ela ficou caladinha, tão somente observando. De repente ele disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinha tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse: opa, que negócio é esse? Não estou entendendo, não. O que é que está acontecendo? Eu imagino Satanás ali na porta da casa ou da igreja, e de repente te viu entrar cabisbaixo, te viu entrar triste, sem perspectiva, o sonho já amortecido, os projetos desfalecidos, e de repente Satanás, quando sai, diz: eu não estou entendendo porque entrou aí triste e está saindo alegre. É porque bebeu da alegria, é porque provou da graça, é porque sentiu a presença do Espírito Santo. E quando chegar lá, aquele que te viu sair emburrado, aquele que te viu sair emburrada, vai ter que ver o sorriso da alegria, da presença de Jesus em sua vida. Mas isso é só para quem crê. E disse-lhe: todo homem, todo noivo, põe primeiro o vinho bom, porque é de praxe você chegar num lugar e ser recebido com coisas boas, com o melhor da casa, com o melhor que está para te servir. E ele foi servido de um bom vinho. Eles foram servidos de um vinho bom. Só que não se compara a excelência daquilo que está aqui e que está dentro de cada um de você, dada pelo sangue do Cordeiro. E quando já tem bebido, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então vem inferior. Mas tu guardaste até agora o bom, o melhor, a excelência, a presença, a graça, o melhor. Eu estou agora sentindo algo diferente. E olha que eu já bebi. Eu vou parafrasear aqui aquele mestre Sala dizendo: e olha que eu já bebi vinhos em lugares melhores do que aqui, em festas muitos melhores do que essa, mas eu nunca provei de um vinho tal quanto esse que eu estou bebendo agora. É o bom, o melhor de Deus ainda está por vir. Passa por esse tempo da provação, da luta, porque Jesus, Ele vai operar o milagre em tua casa. Ele deixou para fazer aquele milagre ali, mesmo eles reportando a Maria: ainda não é chegada a minha hora. Mas Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece a minha necessidade. Ainda que não seja a hora, Ele está vendo a sua. Louvado seja Deus, a aflição. E Ele vai dizer: agora eu vou derramar sobre você algo diferente. Então naquele momento, igreja, quando os discípulos viram aquela ação e a reação, a ação de Jesus e a reação do mestre Sala, a Bíblia vai dizer que Jesus principiou, ou seja, iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua. Deixa Jesus manifestar a glória dele em sua casa. Não impeça o manifestar da glória de Jesus em tua casa, não. Deixa o Espírito Santo te envolver. Não murmura, não. Poxa, quando está tudo bem, põe aí um vídeo teu mesmo aí na tua mente agora. E passa aí, dá o play aí na tua vida quando tudo está bem. Dá um play na tua vida agora aí quando você estava embadalado pelo primeiro amor. Dá um play aí quando você está gozando de plena saúde, de alegria, de tudo que você necessitava. Faz um play aí, faz uma avaliação na sua mente. E agora nesse momento, se considere da mesma forma. Porque o vinho pode ter até acabado, pode ter até acabado a alegria, mas Jesus está na casa.
E se ele está na casa, o milagre vai acontecer, ele vai trazer a alegria de volta. Então ele principiou assim os seus sinais, encarnado na Galiléia, e manifestou a sua glória. E os discípulos começaram a crer em Jesus, porque até então, eles tinham Jesus como um grande profeta, ainda duvidando sobre, louvado seja Deus, a autenticidade de Jesus ser filho de Deus. Mas quando eles viram aquilo, porque imaginam, sabe? Jesus mandou trazer as talhas e fez assim, ó. E na última talha, ele se pega e leva. Então o melhor de Jesus está por vir na tua vida. Sabe qual é o nosso mal? É que a gente fica olhando muito para as laterais. E de repente nos pegamos olhando para trás. As laterais significa que a gente está olhando para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Crente falso, crente caindo, crente negligenciando, crente pecando, crente mentindo. Isso abala a nossa estrutura espiritual. E quando nós começamos a olhar para os lados, tende-se a olhar para trás. E muitos olham para trás e regressam. Deus está dizendo nesta noite: continue olhando para... Onde é que Jesus está? A Bíblia diz que Jesus está hoje aonde? Assentado aonde? À destra? E onde é que ele está? Continue olhando para cima. Porque quando aquele homem chega no Salmo 121, ele diz: olho para os montes. Os montes estão do lado e ao seu redor. Aí ele faz uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde: de onde me virá o meu socorro? Ele de imediato responde: eu sei que meu socorro não vem dali, nem tampouco de lá de onde eu vim, porque de lá de onde eu vim eu não quero voltar. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E hoje, pegando um gancho no que aquele salmista falou, nós podemos falar agora diferente. Olho para os lados e me pergunto: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem dos céus, daquele que está sentado à destra de Deus, que deu a tua vida na cruz no Calvário para salvar a minha vida. Então é dele, por ele e para ele. Quando você começar a ter uma visão diferente de Jesus, nos momentos de tristeza, na sua fraqueza, você vai entender o que o apóstolo Paulo disse há mais de 2000 anos atrás: quando você está fraco, é aí que você está forte, porque ele renova as suas energias, porque ele prepara mais a tua caminhada, porque ele se aproxima mais de você, porque você está se sentindo debilitado, ele está correndo um risco ali, um risco de depressão, um risco de tristeza profunda, de ansiedade. Anjo, desce lá depressa, abraça ele, abraça ela, porque eles estão necessitados da nossa presença. Então, contagia a tua casa diferente nesta noite. Aprende com Jesus. Aquela festa ia acabar naquele exato momento, porque o vinho acabou, não tinha mais motivo para continuar a celebração nas bodas em Caná da Galileia. Mas aquele que opera milagres, aquele que pega onde não tem nada para produzir, não tinha mais, ainda que pegassem uvas para serem pisadas, que o processo era esse, para depois ser ela conservada, colocada em um vaso. Ele faz da água pura, da água suja, do barro, louvado seja Deus, num vaso de barro, aonde ninguém esperava, ele faz o milagre acontecer. Então creia que nesta noite você tem que chegar na tua casa e contagiar a tua casa com a tua alegria. Pastor, mas está doendo a cabeça, sorria. Está doendo o estômago, sorria. A trombose está atacada, sorria. Pastor, estou menstruado, sorria. Pastor, estou com dor nas costas, na coluna, cansado, mas sorria. Traga a alegria de Deus para dentro da sua casa. Para Satanás, ele não gosta, para ele fugir, porque ele não gosta de ver crente alegre. Quando ele vê você sorrindo, quando ele vê você mesmo dolorido, dando glória, ele vai chamar a sua comitiva satânica e vai dizer: vamos embora daqui.
Esse aí é igual aquele tal daquele Jó. Larguei na sarjeta, raspando-se com caco de telha. Mas aquele ordinário não se desmotivou e não amaldiçoou o Deus dele. Conservou Deus na vida dele. Então conserve Deus na sua vida. Ou melhor dizendo, Cristo, Jesus, nosso Yeshua, para que Ele possa fazer um grande milagre. Amém? Regressa agora para sua casa com autoestima, com outra motivação, com outros pensamentos, para que o diabo caia por terra e o nome de Jesus, assim como lá nas bodas de Caná da Galileia, em sua casa também o nome dele seja glorificado.